galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Lohan de Biologia e hoje nós vamos à resolução de 3 questões que trabalham com assuntos relacionados à ecologia. Vamos à primeira delas, questão do Enem, fala o seguinte: estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplos de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são. Pessoal, questão bem tranquila, né? Então ele fala sobre um ecossistema de manguezal. E ele fala lá que nesse manguezal nós temos, né, aves, caranguejos, insetos, peixes, algas, e ele quer saber qual é o ser vivo desses que foram citados que contribuem para a produtividade dentro desse manguezal. Ora mais, pessoal, se ele falou em produtividade, você vai lembrar de quem? Dos produtores, né? Quem são os produtores? São aqueles organismos que na cadeia alimentar eles vão produzir toda a energia que vai circular dentro daquele ecossistema, dentro daquele bioma, dentro daquela região, ok? E aí, nesse caso, esses seres produtores são representados por seres que realizam ou fotossíntese ou quimiossíntese, que são seres autotróficos, que produzem o seu próprio alimento, produzem a sua própria matéria orgânica e, consequentemente, produzem a energia que vai circular dentro, né, desse ecossistema. Desses exemplos citados, pessoal, nós só temos um exemplo aí de produtor, que seria exatamente as algas, né? Todos os demais exemplos citados são animais. Animais são seres heterotróficos, não produzem o seu próprio alimento e atuam como consumidores dentro de uma cadeia alimentar. E, portanto, pessoal, os consumidores, eles dependem da energia que vai estar acumulada inicialmente lá nos produtores. Então, quem contribui diretamente para a manutenção dessa produtividade dentro do ecossistema de manguezal, dos exemplos citados, seriam as algas, por atuar no nível trófico dos produtores, realizando a fotossíntese. Ok? Então, a nossa alternativa correta seria a alternativa B de bola. As demais alternativas, todos trazem exemplos de consumidores, de animais, organismos heterotróficos que dependem da energia produzida lá no primeiro nível trófico da cadeia alimentar, representado exatamente pelos produtores. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos dando sequência, mais uma questão do Enem que fala o seguinte: a fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, que juntamente com a água e o gás carbônico, CO2, é utilizado para a síntese de compostos orgânicos, carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente, biomassa, como em tempos remotos, combustível fóssil, é resultado da atividade fotossintética. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permitem concluir que, então, de acordo, pessoal, com a leitura do texto, você vai ter que assinalar a alternativa correta. Vamos analisar um a um. A alternativa A fala o seguinte: o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. Pessoal, quando você faz a leitura aí do enunciado com calma, com atenção, né, em nenhum momento ele fala aí no texto que o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. Observem, pessoal, que ele deixa claro, né, que você tem que tirar conclusões baseadas no texto. Se o texto não deixa claro que o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético, então não tem por que você assinalar a alternativa A. Portanto, a alternativa A você pode descartar, ela vai estar incorreta. A alternativa B, os carboidratos convertem energia solar em energia química. Pessoal, cuidado, não são os carboidratos que fazem a conversão de energia solar em energia química. Quem faz isso é um organela, né? Quem faz esse papel são os cloroplastos e não os carboidratos. Os carboidratos são um produto, tá certo? Da fotossíntese, que são os açúcares, é a matéria orgânica da fotossíntese.
tá ok? Produzido através da reação do CO2 com a água na presença da luz solar. E aí, os cloroplastos, eles fazem essa conversão através da clorofila presente no interior da organela, presente no interior do cloroplasto. Então, a alternativa B, incorreta. Alternativa C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. É basicamente isso que ele vem a dizer, pessoal, no enunciado. Ele fala que toda a energia que circula no nosso planeta começa através de um produtor, começa através de um organismo fotossintetizante, né? Então, a vida no nosso planeta, ela é totalmente dependente desses organismos fotossintetizantes, para que a energia que circula dentro de um ecossistema, ela possa passar de um nível trófico para o outro. Lembrem que o fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar, em um determinado ecossistema do nosso planeta, começa sempre com os produtores, através da fotossíntese, captando exatamente essa energia solar e convertendo ela em energia química, e essa energia química na forma de carboidratos, ela que vai sendo passada de um ser vivo para o outro através das relações alimentares, através da cadeia alimentar. Portanto, pessoal, a alternativa C seria a nossa alternativa correta. A alternativa D. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera. Na verdade, quem retira, pessoal, o carbono da atmosfera na forma de CO2 é o processo fotossintético, né? Tá certo? Fazendo a fixação do CO2. Na verdade, a respiração que ele citei, a respiração, sei lá, acaba devolvendo esse CO2, tá ok? E não retirando, portanto, a alternativa D, incorreta. A alternativa E, a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si só, é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. Pessoal, lá no finalzinho do texto, ele fala que a produção de biomassa e combustível fóssil é resultado da atividade fotossintética, ou seja, é resultado da fotossíntese. A fotossíntese, ela não aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, pelo contrário, ela acaba diminuindo, porque os seres fotossintetizantes, ao realizar a fotossíntese, eles precisam desse CO2 atmosférico, eles fazem o sequestro desse CO2, a assimilação desse CO2. Portanto, a alternativa é incorreta, ficamos com a alternativa C. E vamos finalizando, pessoal, com mais uma questão do Enem que fala o seguinte, ó. Um agricultor que possui uma plantação de milho e uma criação de galinhas passou a ter sérios problemas com os cachorros do mato que atacavam sua criação. O agricultor, ajudado pelos vizinhos, exterminou os cachorros do mato da região. Passado pouco tempo, houve um grande aumento no número de pássaros e roedores que passaram a atacar as lavouras. Nova campanha de extermínio e logo depois da destruição dos pássaros e roedores, uma grande praga de gafanhotos destruiu totalmente a plantação de milho e as galinhas ficaram sem alimento. Analisando o caso acima, podemos perceber que houve desequilíbrio na teia alimentar representada por. Então você vai assinalar a alternativa, pessoal, que melhor representa essa teia alimentar descrita nesse texto, tá bom? E aqui, pessoal, é só você utilizar o raciocínio lógico, né? Quando você vai analisar, pessoal, as teias alimentares em cada alternativa, tá bom? Já dá para a gente perceber alguns erros gritantes, né? Por exemplo, toda teia alimentar, ela tem que iniciar por um produtor, né? Nesse caso aí do texto, quem é o produtor? É o milho, né? Que realiza a fotossíntese. Se você observar aqui, ó, nas alternativas C, D e E, ele não começa com o milho na teia alimentar, né? Na alternativa C, ele começa com a galinha, como se a galinha fosse um produtor. Na alternativa dele, começa com o cachorro do mato, como se o cachorro do mato fosse um produtor. E na alternativa, ele começa novamente com galinha, semelhante à alternativa C. Então, essas três alternativas, pessoal, de cara, você já poderia eliminar elas. Você já poderia descartar. Porque toda teia alimentar ou toda cadeia alimentar ela tem que começar por um produtor. Não faz sentido a cadeia alimentar ela começar por um consumidor. Então, de onde é que vem a energia que vai circular dentro daquela teia, dentro daquela cadeia alimentar? E outra informação importante, pessoal. Numa cadeia alimentar ou numa teia alimentar, o organismo antecessor, ele serve de alimento para o seu sucessor. E aí você ficou apenas com duas alternativas, que foi a alternativa A e a alternativa B. Mas quando você analisa a alternativa A, olha aí, ó, ele começa, né? Milho. Aí o milho servindo, né, de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, ele servindo de alimento para o pássaro. O pássaro servindo de alimento para a galinha servindo de alimento para um roedor.
não tem sentido, não tem lógica, não tem nexo, né? Tá certo? Portanto, você também poderia descartar a alternativa A. Então, utilizando a lógica, utilizando o bom senso, a nossa alternativa correta seria a alternativa B de bola, ó, onde o milho, que é o produtor, ele serve de alimento para pássaros, para gafanhotos, para galinha e para roedores. Os gafanhotos servem de alimento para os pássaros. E o gafanhoto, a galinha e os roedores serviam de alimento para os cachorros do mato. Tranquilo? Beleza? Então, espero ter ajudado vocês, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.